Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Hoje é um episódio temático muito especial. E eu trouxe uma pessoa aqui que, para quem acompanha o Dream Podcast, já conhece muito bem. Nossa psicóloga forense, Brenda Yuri. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de você ter voltado pro podcast. Como é que foi a repercussão do seu podcast depois? Super bacana, hein, Bruno? Bastante gente assistiu. Até hoje o pessoal comenta: Brenda, que legal, assistiu o podcast, gostei bastante. Então o pessoal ainda tá assistindo. O episódio da Brenda é um dos mais assistidos até agora no... Não duvido, viu? Não duvido. A Brenda, blogueira, né? Blogueira. Psicóloga blogueira. No último episódio a gente conversou com a dupla sertaneja Fogaça e Zambianco. A gente falou um pouco sobre o mercado da música sertaneja. A gente contou a história da dupla. E, coincidentemente, a dupla é amigo do nosso convidado de hoje. Muito amigos, adoro. Fogaça Zambianco, um abraço pra eles. Inclusive, eles são sensacionais. Eles trocaram mensagem hoje durante o programa. Foi bem legal. Eu vi eles aqui, mandei mensagem: olha, passa em casa, vem jantar aqui. Tomar um champanhe. E hoje aqui, vou apresentar nosso convidado, advogado, Alex. O Alex já é advogado há mais de 6 anos, criminalista, e recebeu recentemente um prêmio aí de âmbito nacional. Prêmio de referência nacional, hein, gente? Referência nacional. Bacana. Fiquei feliz pelo reconhecimento. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito legal. Mesmo. E quando a gente começou a conversar para fazer a gravação do podcast, eu fiquei impressionado ao conhecer um pouquinho mais da sua história, cara. Ah, bacana. O início. Tipo, a gente vê as pessoas já no alto, né? Da carreira, já tendo sucesso e a gente não tem a noção como foi difícil lá o comecinho, né, cara? Como é que foi isso pra você? Bruno, na verdade, o caminho da maioria das pessoas que chegaram a algum lugar foi muito difícil, né? Eu, quando comecei, como a maioria hoje dos estudantes de direito, foi muito difícil o começo. Na época, eu lembro que eu não tinha condições de abrir o meu próprio escritório. E aí eu fiquei sabendo de um advogado que ele estava procurando uma secretária. Sério? E aí eu fiz contato, falei: olha, se você quiser eu fico lá pra você, não precisa me pagar nada, é só pra eu ter um lugar, pra eu começar a trabalhar, e a minha intenção também era aprender com ele. Um estágio? Não, ainda não na verdade eu já tinha minha OAB, já tinha tudo, já então... tinha. Então assim, eu precisava de um lugar pra trabalhar, eu não tinha condições de abrir o escritório, ele queria uma secretária e eu me ofereci pra ficar lá em troca dessa sala. Foi uma troca aí. Porque muita gente pensa aqui, né, Brenda, que quando passar na OAB que as coisas já começam a chover, né? E as coisas não é assim, né? Não. É aí que começa o caminho difícil, viu, Bruno? E aí foi bem bacana, porque aí ele aceitou, a gente fez essa parceria e eu queria alguém para poder me ensinar, porque a faculdade, ela ensina a parte teórica, mas não ensina a parte prática. Tem mais essa. Né? Tem mais então, essa. Aproveita e conta pra gente, Alex, por que você escolheu o direito? Brenda, na verdade... na época que eu fiz faculdade aqui, eu me formei na FSP, aqui em Avaré, tenho muito orgulho de ter me formado aqui. Foi bem bacana porque depois de formado você acaba encontrando seus professores, agora como colegas de profissão. Que legal. Né? E na verdade, assim, eu nunca me imaginei advogando. Eu terminei o ensino médio e comecei a fazer o direito porque a gente não tinha tantas opções aqui em Avaré como a gente tem hoje, né? E acabou que hoje eu sou apaixonado pela profissão. Então, nessa época, eu comecei com esse advogado lá como secretário, digamos assim. Já era um local de trabalho. Na época, foi uma época muito difícil, porque assim, eu não tinha condição financeira nenhuma. Sim. Até tem uma história muito engraçada, porque na época eu tinha um carro que ele não dava ré. Engraçada hoje, né? Engraçada hoje. Eu fiquei quase 1 ano com esse carro, eu não tinha condições de arrumar, eu fiquei quase 1 ano com um carro que não dava ré. Então, assim, hoje a gente dá risada, mas na época, muitas situações que eu passei vergonha. E eu ficava trabalhando lá até às 5 e das 5 às 8 da noite eu trabalhava como caixa de mercado. Caramba. Porque no começo você ainda não tem cliente, né? As coisas demoram para acontecer, o processo demora para você receber. Então eu trabalhava como caixa de mercado das 5 às 8 da noite e de sábado e domingo. Ganhava um salário mínimo, que era o dinheiro que eu tinha para poder ir me mantendo até conseguir os primeiros clientes, né? E o que eu sempre falo, a gente não vai a lugar algum sozinho, né? Ao mesmo tempo que eu estudava, os primeiros clientes que eu tive foram indicações de pessoas próximas que gostavam de mim, acreditavam, né, no todo o meu esforço, meu trabalho, e foram indicando outras pessoas, e assim que eu consegui os meus primeiros clientes. Como é que você pagou a faculdade? Você trampava no mercado e
Como é que foi isso? Durante a faculdade, eu trabalhava também, tá? Mas durante a faculdade foi um pouco mais tranquilo. Depois que você termina a faculdade, aí que vem a fase ruim, porque até então você está estudando, então a maioria das pessoas da minha sala conciliavam, né? Trabalho durante o dia, faculdade à noite, né? Um pouco mais tranquilo. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, Bruno, aí você tem que se vestir bem, né? Tem que andar de terno, você precisa de um carro para você poder fazer audiência, ir atrás de cliente. Então, assim, são muitas coisas ao mesmo tempo. E eu vejo que esse é um desafio que eu enfrentei e que a maioria hoje está enfrentando. Legal. Falando em desafio, você falou uma coisa muito legal. Você tem 6 anos de carreira, né? Sim. É um período, assim, curto, se for pensar em relação a outros profissionais. Com certeza. Então, conta pra gente se você vê algum preconceito nesse começo com relação à sua idade, porque você é novo, né, em comparação a outras pessoas. Como que foi isso pra você, Alex? Sim. Pô, e ainda é uma profissão, assim, que precisa, né, pô? É igual médico, quando você é novo... Exatamente. É igual eu quando eu comecei a fotografar casamento, tipo... Esse novo fotógrafo, assim. A gente é rotulado. Eu acho que você também acontece isso Demais, na sua, né? Acontece. Como é que foi isso pra você? Bruno, é algo que, assim, aconteceu e acontece até hoje, né? Porque as pessoas ainda têm essa imagem do advogado, um cara mais velho, com barba. E então, a gente sofre bastante esse preconceito, até na hora de você cobrar os honorários, porque às vezes você fala um valor, ele já foi num outro advogado que já é mais antigo, às vezes o outro advogado passou um valor parecido e às vezes pode não parecer justo você tão novo cobrando, às vezes, o mesmo valor, né? Mas eu vejo isso como mais um desafio. Mas não é algo que vai impedir você de chegar a algum lugar. Você vai contornando isso, você vai mostrando que você tem conhecimento, que você sabe o que você está falando, vai ganhando credibilidade aos poucos e você acaba superando. Hoje, 80% dos meus clientes têm muito mais idade do que eu. E confiam no trabalho e é algo que eu fico muito feliz. Quantos anos você tem, falando isso? 32. Novinho, igual eu. Menino igual eu, 32 anos. Médio. Cara, mas que da hora, né? Eu vejo, assim, que meus advogados, assim, com aquelas roupas... O que é aquela roupa que você usa? Até você postou um story esses dias, né? Gostei. Que é um... Aquela, na verdade, é uma beca que a gente usa. Tem ocasiões específicas. A gente usa mais para fazer a sustentação oral. Oi? A sustentação oral, Bruno, é um dos maiores desafios para o advogado. É mesmo? Como que funciona? Quando você faz um recurso, você escreve a sua tese, ela vai acompanhar o processo. Certo. E o advogado, ele pode, não é obrigatório, ir até o tribunal e fazer isso de uma forma oral. Essa sustentação, tá? Para tentar convencer quem está julgando, seja o desembargador ou o ministro, de que realmente a sua tese tem razão. E a gente sabe que você falando tem muito mais força do que só a leitura, porque aí você vai mostrar emoção, você tem o seu poder de persuasão, então isso ajuda muito. Mas você está ali diante de pessoas muito experientes, então acaba trazendo um nervosismo muito grande. Então nem todo advogado faz por esse receio. Mas é tipo igual a gente vê nas séries, assim, com banca e tal? Exatamente. Ou nada a ver? Mesmo? Que da hora. Legal, é uma pressão muito grande, é muito legal. Assim, antes da pandemia, eu ia muito pro tribunal em São Paulo. E aí lá tem os desembargadores, tem os funcionários, tem os advogados que estão aguardando para fazer a sustentação. Então, às vezes, você vai fazer a sustentação, tem 20 advogados aguardando, todos assistindo você. Então, é uma cobrança muito grande. Cara, esses dias... Eu não sei com quem que... Uma amiga minha, ela é advogada. E ela compartilhou, tipo, uns perrengues, umas tretas que tem dos advogados. Eu não sabia que tinha essas coisas. Os caras brigando, assim, oralmente mesmo, assim. Acontece. Cara, é muito interessante. Às vezes acontece. No meu caso, na área criminal, não vai ter um outro advogado do outro lado. Quem vai estar do outro lado é o Ministério Público. Só o Ministério Público. Que também é complicado e... Nesses casos que tem um outro representante, é que tipo de processo? Não é criminalista, né? Não, também existe na área criminal o que a gente chama de assistente de acusação. Tá? Por exemplo, aconteceu um caso de vítima fatal e aí o Ministério Público ele vai processar o autor desse crime. Mas a família, se ela quiser contratar um advogado, esse advogado vai trabalhar junto com o Ministério Público como um assistente na acusação dessa pessoa. Entendi.
tá? Mas são casos específicos e não é tão comum assim. Cara, e depois assim que você se formou em que ano? Eu me formei... 2000 e... na verdade faz um tempinho, porque foi assim. Quando eu me formei, Bruno, eu tinha um comércio. E esse comércio ele ia muito bem. E aí, durante a faculdade, eu me dedicava muito a esse comércio. Eu não tinha tanto tempo para a faculdade. Certo. Quando eu concluí meu curso, eu ainda tinha 6 DPs. Jesus. E aí, eu ainda continuei nesse comércio. Depois, esse comércio não deu certo. E aí, 2 anos depois, eu virei estudante de novo. Voltei para a faculdade para terminar essas matérias. E aí, eu fui estudar para a OAB. Você recomeçou no meio do processo? Tive que recomeçar. Caramba. Porque durante a faculdade eu tinha um comércio que ia muito bem. Depois eu acabei perdendo tudo. E além de perder tudo, eu fiquei endividado. Então eu fiquei 2 anos trabalhando para pagar as minhas dívidas. E aí eu voltei a ser estudante para poder exercer a... Isso justifica lá o carro que não dava ré, né? Exatamente. Mas assim, acho que tudo tem um propósito na nossa vida. Que fim que deu esse carro aí no final das contas? Esse carro, ele teve um final muito engraçado. Porque... foi muito engraçado porque foi assim... Tudo que é engraçado pra ele agora é muito trágico, tá ligado? Depois que passa, a gente acaba rindo dessas situações. O primeiro escritório que eu tive foi quando eu fui morar sozinho. Decidi sair da casa do meu pai, para dar um pouco mais de privacidade para ele. E aí eu morava dentro do escritório. Eu tinha um sofá no escritório, eu dormia nesse sofá e ali era a minha casa. E era uma sexta-feira santa, eu tinha trabalhado até tarde, meu carro estava estacionado lá nesse escritório, eu dormindo lá dentro da sala, e eu ouvi um barulho muito grande. Um rapaz tinha perdido o controle do carro e bateu no meu carro. Esse carro, ele deu perda total. Caracoles, velho. Simbólico. E aí... Que engraçado. Não, mas pra você ver como nada acontece por acaso. Ao mesmo tempo que aconteceu isso, e eu fiquei sem carro, eu não tinha seguro, né? Porque se nem ré dava, imagina ter seguro. Eu não tinha seguro, mas o cara que bateu, ele tinha seguro. Sorte. E aí, nessa época foi quando eu ganhei o meu primeiro honorários, que foi um valor significativo. E aí foi quando eu consegui juntar o dinheiro desses honorários com o dinheiro do seguro para poder comprar o meu primeiro carro, assim, já na minha carreira de advocacia. Que ia pra frente e pra trás. Exatamente. Alex, Cara. e como que é pra você hoje estar recebendo um prêmio como referência nacional com toda essa história que você teve? É emocionante? O que você sente? Nossa, passa um filme, né? Porque, assim, você lembra de horas e horas estudando, sem saber se vai dar certo ou não, você correndo atrás dos clientes, e aí você vê que deu certo. E, na verdade, você tem que ter muita fé, porque fé é você não saber o que vai acontecer no futuro. E hoje você está fazendo um esforço sem saber o que vai acontecer. Aquele esforço que eu fazia naquela época, eu jamais ia imaginar que eu ia estar vivendo o que está acontecendo hoje. E rápido ainda, né? Rápido. Eu considero rápido, né? Mas eu acho que cada um tem o seu tempo. Né? Uma coisa que eu sempre falo, Bruno, é para as pessoas não se compararem. Tá? A pessoa que mais me incentivou a recomeçar tudo, ela era muito mais velha que eu, e eu conversava com ela, ela era muito mais animada. Ela tinha muitos mais sonhos do que eu tinha. Isso me fez a voltar a ser alguns degraus da minha vida, voltar a ser estudante, passar na OAB, voltar a ser advogado. Quem foi essa pessoa na sua vida? Foi seu pai? Não. Essa pessoa foi uma colega da faculdade, tá? E ela é um exemplo até hoje. Ela sabe, falando dela, ela vai saber quem é. E é uma pessoa que eu admiro demais. Ela tem uma carreira hoje super bonita também. E algumas pessoas a gente sabe que são pessoas chaves na nossa vida, que sem elas, assim, a nossa vida não teria ido para algum rumo, né? Às vezes a gente teria continuado numa outra coisa. Pessoas que têm um significado especial pra gente. Pô, é muito legal isso, né? Porque a gente vê, assim, que tem alguns momentos na nossa vida que são determinantes, né? Muito. Nesse momento que você teve essa reflexão, teve essa pessoa, né? Essa mentora, essa pessoa de luz, vamos dizer assim, né? Na sua vida, que te alavancou a ser o Alex que você é hoje, né? Com certeza. Teve algum momento na sua vida assim, Brenda? Teve, inclusive eu falei dele no meu último episódio também, que é o Felipe Gomes, que foi meu mentor, meu supervisor, e também é alguém um pouco mais velho que eu. Achei que ele ia mas falar que era com o uma Jonathan. mentalidade. Jonathan tá ali. Mas todo mundo tem, né, Alex? Uma pessoa. Com certeza, cara, que legal. Brenda. Com certeza. Vocês mantêm contato?
Mantenho muito. legal. Ela responde meus stories. Legal. E eu vejo, assim, que ela tá numa torcida muito grande por mim até hoje, sabe? Ela tá Legal. orgulhosa. Uhum. E isso é uma coisa muito bacana, né, Bruno? Tem muitas pessoas que passam na nossa vida. Teve uma coisa que, assim... No meu primeiro ano de advocacia, eu ainda não conhecia a praia. Eu nunca tinha ido pra praia. E aí eu falei, nossa, vou juntar um dinheiro pra ver se eu consigo no final do ano conhecer a praia. E aí eu fui juntando dinheiro e aí quando chegou no final do ano, eu falei, bom, em vez de conhecer a praia, eu vou presentear essas pessoas que me ajudaram. E aí eu peguei esse dinheiro, comprei em presentes pra essas pessoas e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eles ficaram felizes. Eu fiquei feliz pra caramba também. E no outro ano eu fui conhecer a praia e deu tudo certo. É o lance de fazer o bem, de ajudar, ser grato, sem esperar o retorno, né? Exatamente. Acho que é o Bruno. maior exemplo que... Eu, poderia assim, ter. até tem uma coisa que eu falo, que eu vejo que algumas pessoas, elas fazem o bem para outras pessoas, e só que elas não gostam de mostrar. Elas acham que vão ser julgadas ou coisa assim, e eu respeito muito isso. Mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que as pessoas, elas têm que mostrar quando elas fazem o bem. Que diz que quando a gente faz o bem, a gente libera um neurotransmissor, um hormônio muito importante, que é a ocitocina. E é tão importante que é o mesmo hormônio que a mulher libera na hora do parto. Então, assim, ele é muito forte. E é muito bacana porque ele contagia. Então, se eu faço bem pra alguém e você tá vendo, você também vai ficar emocionado, você também vai ficar sentido. Então, assim, hoje a gente se preocupa muito com a opinião negativa. Então, a gente fala, olha, se eu postar que eu tô ajudando, fazendo alguma boa ação, algum evento, vão me julgar, dizendo que eu quero me promover, e eu não vejo dessa forma. Você tem que se preocupar com os comentários positivos. Os negativos sempre vão existir. E você fazendo isso, você está incentivando outras pessoas a fazer o bem. Inclusive, você doa sangue, né? Sim. Quando a Brenda me convidou a primeira vez, eu não consegui ir. E toda vez que eu vejo ela postando, eu falo, puta, eu tenho que ir. E é o lance do incentivo. Ela faz isso, plantando aquela sementinha ali. Sim. Pô, gente, eu tô fazendo aqui minha parte. Você também pode ajudar. E, inclusive, eu faço parte de outros projetos, mas esse da doação de sangue, assim, acho que você pode falar com mais embasamento, né? Sim. Que os bancos de sangue hoje estão precisando e as pessoas não se ligam nisso, né? Exatamente. Você doa sangue lá em Botucatu, né? Na verdade, dou plaquetas agora. Mas assim, Qual que é a diferença plaqueta, pra medula, galera? sangue, órgão, tudo que tem direito, eu sou da doadora. A plaqueta é diferente porque a recuperação é muito mais rápida, então as pessoas conseguem doar uma vez a cada 30 dias. E a plaqueta, ela salva mais vidas em comparação à bolsa de sangue. A bolsa de sangue, ela salva uma vida, enquanto a plaqueta salva 5. Então é muito importante em cirurgias cardíacas, em caso de leucemia. Então o pessoal que quer doar, manda mensagem pra mim de Cumina, tá? Que legal. Bacana, Breno. Mas é bem legal Bacana, mesmo. bem legal. Já que você falou sobre postar, sobre Instagram, Alex, então conta pra gente como é que é ter o seu primeiro Reels viralizado e como que é a sua divulgação via Instagram, se você curte ou se não, ou se você é um pouco mais reservado. Assim, Brenda, esse Reels, na verdade, eu postei no mês passado e agora que, né, começou a viralizar. E é muito legal porque a maioria das pessoas, elas olham e elas começam a me seguir, são pessoas do direito, né? Então eu recebo muitas mensagens e assim, tem dia que eu tô trabalhando, recebo uma mensagem, eu fico até emocionado, porque às vezes você tá fazendo o seu trabalho, você nem imagina que tem alguém que tá se inspirando ali em você. E esse podcast até veio num momento importante. Há menos de uma semana eu divulguei lá que eu tinha uma vaga de estágio. Legal. E aí eu quis fazer algo diferente. Eu falei para as pessoas, olha, além de enviar o seu currículo, conta para mim um pouquinho da sua história. Porque eu queria muito alguém com uma história parecida com a minha. E eu me surpreendi porque a maioria das pessoas tem uma história muito parecida, uma história muito difícil, né? E eu vi lá que, assim, tem muita gente pensando em desistir porque realmente o caminho é difícil. Tem gente lá que ainda está estudando, já não está tão animado assim. Tem gente que já se formou, não está tão animado assim. Então, o objetivo é mostrar para eles que, às vezes, as coisas demoram. As coisas, elas vêm com o tempo. É um degrau de cada vez, Sim. Mas não quer dizer que vai dar certo, que não vai dar certo, né? Pelo contrário, se você acreditar, realmente vai, só que às vezes as coisas demoram, né? Como eu falei agora há pouco, você tem que ter fé e acreditar naquilo que você ainda não sabe o que vai acontecer, não conhece. Você faz hoje sem saber o que vai acontecer no amanhã. E quando chegar lá na que frente... é o natural, na realidade, né? Nada é rápido. Exatamente. É o natural. Rápido é Bruno. só o corte lá do TikTok lá que instala as coisas e aparece a Range Rover lá. É. E como é que foi
Como é que você entrou nesse lance do criminalista, de pegar os clientes do pequeno e ir pro grande? Como é que foi esse início para você, assim? Foi rápido? Foi por acaso? Bruno, a advocacia criminal hoje, ela ainda tem um preconceito muito grande. Então, quando eu peguei, ainda estudante para a OAB, eu tinha outros planos, né? Minha intenção era advogar para empresa, grandes contratos, só que quando a gente pega a OAB e se forma, a gente vê que não é bem assim. Né? As empresas já têm os advogados antigos e tudo mais, então as coisas não são tão fáceis. Então, no começo, você acaba fazendo um pouco de tudo, né? E aí eu peguei um caso ou outro da área criminal e foi aonde eu me destaquei. E aí quando eu vi, 90% dos meus processos já eram da área criminal. Hoje eu faço várias outras áreas, mas a parte mais forte é da área criminal realmente. E desses pequenos processos, você vai criando um know-how, né? Você vai fazendo um brand do seu nome, vai fortalecendo e começam a aparecer processos maiores. E hoje a gente tem uma oportunidade muito grande, porque aqui em Itaí é o único presídio do Brasil onde abriga os presos estrangeiros. Né? São muitas nacionalidades diferentes, então vem advogado do Brasil todo. Caramba, é mesmo? Aqui, é muito bacana aqui em Itaí. E aí eu peguei o primeiro, o segundo cliente em Itaí e hoje eu atendo muito lá, que são esses estrangeiros. E aí você também tem que se esforçar um pouquinho, porque nem todos falam português, né? Você fala inglês? Fala um pouco do inglês, um pouco de espanhol. Então, assim, você tem que fazer um esforço um pouquinho além. Quando eu peguei o primeiro caso, hoje a gente fala tráfico internacional, né? Mas a forma correta é transnacional. Quando eu peguei o primeiro caso, eu nunca tinha visto isso, porque você não aprende na faculdade e é algo que também não é comum, né? Então eu tive que estudar muito, ler muito. E eu sou muito assim, Bruno. Eu leio livros também, mas o que eu mais gosto de fazer para aprender é observar algum advogado que eu tenho como referência. Então eu pego esse advogado, às vezes eu coloco a OAB dele lá no site do tribunal, fico olhando os processos dele, vendo as defesas, a forma que ele trabalha, para você ir aprendendo. E assim eu fui pegando o primeiro caso e, né, conforme você vai tendo sucesso, vão aparecendo outros automaticamente. Hoje, graças a Deus, às vezes eu chego em casa, tem um monte de cartinha, sabe? Pedindo atendimento, eles mesmos falando, né? Ouviram falar do trabalho, então isso é muito bacana, é muito legal. E você recebe em real ou em dólar? Porque você aqui é internacional, pô. Bruno, assim, alguns já estão no Brasil já faz um tempo, né? Mas muitos, eles acabam recebendo uma proposta lá no exterior para poder vir para o Brasil. Para fazer isso, a gente chama... É conhecido como mula, né? Que eles vêm só para poder buscar. Existe esse termo hoje. E aí a família está lá ainda. Então, a família faz o pagamento lá, eles às vezes mandam em dólar, mandam em euro. E aí você recebe pelos bancos de transferências internacionais. Da hora. Foi nesse ponto assim que você realmente começou a ganhar dinheiro na advocacia? Vamos dizer assim. O primeiro start que eu tive foi logo com o primeiro cliente. Ele era um americano, né? E aí a família, na verdade, o que aconteceu? A família mandou e-mail para vários advogados, né? Eles encontraram uma lista de advogados e foram mandando e-mail. E como eu vi que o e-mail deles veio em inglês ainda, eu falei, não vou responder em português. Eu fui lá no Google Tradutor, já respondi em inglês, e aí eu vi que eu consegui a atenção deles, porque acredito eu que pode ser que outros não tiveram essa mesma ideia, né? E aí na hora de fechar o contrato, tudo eu fazia assim, eu ia no Google Tradutor e traduzia. E eu passei o meu orçamento. E na hora que veio o pagamento, eu passei o orçamento em real. Quando veio o pagamento, veio um valor em dólar. Eita, pô, isso o que pensou? Eu lembro que, nossa, eu dava risada sozinho. Foi quando eu comprei a primeira moto, que era meu sonho, né? E aí eu vi que realmente era um nicho muito bom para você se aprofundar, porque assim, o real para eles é muito desvalorizado. Então você não consegue cobrar o mesmo valor que você cobra deles aqui de um brasileiro. Às vezes Imagina acontece com você, Brenda. Imagina. um dia. Alex, e como que funciona a sua atuação nesses casos de tráfico transnacional que fala? Sim. E como é a sua atuação nesses casos? Brenda, esses casos, eles são normalmente casos mais complexos.
Porque geralmente não é só um flagrante. Muitas vezes tem toda uma investigação, interceptação telefônica. Então, às vezes, envolve muitas pessoas. São processos com muito volumes. Então, às vezes, você vai ver um processo, às vezes, que está começando. Ele já tem, às vezes, 2, 3 mil folhas. Horas e horas de interceptação telefônica. Teve uma audiência que eu fui fazer em Santos, que foi uma prisão no porto, que é muito comum, né? Prisões lá no porto, que eles transportam muito por container, né? Pra você ter uma noção, eu olhava até os policiais tirando selfie, porque parecia um evento. Na sala, acho que na época deveriam ter quase 20 advogados, fora os assistentes. Caramba. Vários intérpretes, porque nesse mesmo processo tinham réus de 4, 5 países diferentes. Você está falando de toneladas. Então são processos muito, muito complexos. Caramba. E muitos acontecem, os que são flagrantes, geralmente acontecem no aeroporto. Cara, mas deve ser animal, cara. É legal de... É legal. Os helicópteros. É legal de você ver a complexidade e é muito bacana de você ver também o trabalho, um trabalho que a gente às vezes não conhece, né, da polícia investigativa. Né, eles usam tecnologias americanas, realmente é um trabalho muito incrível. Dificulta a vida do advogado. Sim. Porque geralmente nesses processos eles já estão com todo um caso construído, com as provas todas construídas, e você vai trabalhar ali para ver se elas foram construídas dentro da lei, né? Se tem alguma ilegalidade. Você vai trabalhar para que, se for culpado, ele receba uma condenação justa, né? Porque, por exemplo, o crime de tráfico hoje, a pena ela começa em 5 e pode ir até 15 anos. Né? Então tem muito essa diferença entre a pena base e a pena máxima. Então o trabalho do advogado influencia muito nesse sentido para conseguir uma condenação justa. Já que você entrou nesse assunto, Alex, explica para o pessoal que é um pouco mais leigo nesse caso sobre lapsos de pena, porque as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, né? E no Brasil até quanto tempo pode ficar preso, ou quanto que a pessoa pode progredir de regime. Consegue dar um resumo para o pessoal, por favor? No Brasil hoje não tem o que a gente chama de prisão perpétua, né? A pessoa não fica o resto da vida. Então a pessoa, todo condenado hoje, ele tem uma progressão de regime. A diferença entre alguns crimes é que alguns a gente chama de crime comum e outros crimes hediondos. Crime comum, a progressão é muito mais rápida. Então, por isso que às vezes a gente fala a nossa justiça é muito impune. Né? Porque às vezes ele recebe uma condenação, por exemplo, ele praticou um roubo, a mão armada recebeu uma condenação de 6 anos, ele é primário, com 1/6 da pena, que seria 1 ano, ele já tem direito a um benefício. Então, às vezes ele recebe, não é a pena que ele recebe que ele vai cumprir toda. Né? Então... por mais que ele tenha esse benefício, ele também precisa ter um bom comportamento lá dentro, porque se ele não tiver um bom comportamento, isso influencia diretamente, a gente chama de... ele pode ter uma falta grave, aí muda tudo, começa a contar de quando ele teve essa indisciplina. Então, para ele ter esse benefício, ele precisa cumprir a pena dele dentro da lei, sem ter nenhum problema lá dentro. Né? E assim, hoje, por exemplo, às vezes tem algumas mudanças nos crimes, e aí, porque acaba saindo de moda. Que foi, por exemplo, o caso do roubo qualificado. Antigamente a gente ouvia falar muito de roubo a banco, né? Caixa eletrônico, essas coisas. Aí veio o pacote anticrime, né? Explodindo os carros. Era muito, né? Aqui em Avaré aconteceu muitas vezes. Sim. Porque era um crime comum, a progressão era essa que eu falei de 1/6, então assim, era bem mais simples. Mas com o pacote anticrime, começou os qualificados a serem considerados com a fração do hediondo. Então, por isso que deu uma segurada. Então, às vezes, para você ver como existem as medidas que as empresas tomam para melhorar a segurança, mas às vezes a mudança está na legislação dela se tornar um pouquinho mais severa. Então, às vezes, essa alteração na legislação, ela impede, né, com que algumas práticas continuem existindo. É que nem você falou de prisão perpétua, né? Que é pra vida toda, né? Tem aquela série na Netflix lá com For Life, né? Que o cara, ele é preso, eu não terminei de assistir, então não sei, mas aí parece que é injustamente, e ele vira advogado. Lá na legislação deles, isso é possível. No Brasil seria possível alguém que seja preso, se formar advogado e ir pro tribunal também? Bruno, isso é uma curiosidade minha. Não, sinceramente, é muito difícil, eu desconheço, porque assim, vou dar um exemplo... Porque a série é animal. Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui de Itaí. Em Itaí, eles têm direito a esse estudo quando eles estão no regime semiaberto. Lá atrás, há muitos anos,
o juiz até houve autorização para frequentar a faculdade. Só que alguns utilizaram como um mecanismo de fuga. Então hoje já não é mais autorizado. Então hoje o estudo que eles fazem é um estudo lá dentro da unidade. É um estudo realmente dentro da unidade. Tentaram ajudar, né? Tentaram ajudar. Mas apesar de que alguns sentenciados gostam, né, Alex, de montar o seu próprio HC, né, com habeas corpus à mão. Então eles HC? Habeas corpus. Eles montam à mão e enviam para Brasília. Então, não sei se isso ainda acontece, mas no meu época de estágio acontecia. Acontece bastante, porque assim, nem toda petição você precisa ser advogado para fazer. Né? O habeas corpus que a gente fala, qualquer pessoa pode impetrar. E eles fazem muito isso, à mão. O que é isso? O que é esse habeas corpus? Esse habeas corpus é uma peça jurídica para quando existe alguma ilegalidade. Eu contando, por exemplo, assim, o fato, no meu ponto de vista, sobre o crime ali em si? É isso? Não, Bruno. Como que eu posso explicar para você de uma forma todo não... mundo fala, vou fazer o habeas corpus lá na polícia por causa disso, mas o que é um habeas corpus no final das contas? Então, eu vou explicar de uma forma não tão técnica para que você consiga entender. A prisão em flagrante, por exemplo, ela tem as suas formalidades. Certo. Né? Tem a comunicação do flagrante para o juiz em 24 horas, tem a audiência de custódia hoje em dia. Então, vamos supor que uma dessas formalidades não foi respeitada. Então, por mais que ele tenha sido preso em flagrante, ele está sofrendo uma coação ilegal porque não foi respeitada uma formalidade. Porque uma coisa é você ser culpado e outra coisa é você ser culpado, mas você responder a isso dentro dos limites da lei. Entendi. Então, às vezes, muitos lá dentro, eles acham que foi feita alguma ilegalidade no caso deles. E aí eles tentam, através desse habeas corpus, rever alguma decisão ou algo do tipo. Né? Legal. Então, a gente vê e acontece realmente lá dentro. Não é tão comum, mas ainda acontece. Legal. Já que estamos entrando nesse clima um pouco mais criminalista, Alex, muitas pessoas me perguntam assim, Brenda, você tem medo de atuar nessa área? Você já sofreu ameaça? Então eu já te pergunto, Alex, você já sofreu algum tipo de ameaça, algum tipo de risco com relação à sua atuação? Brenda, eu acho que toda profissão você precisa ter cautela. E eu assim, falando de mim, eu nunca sofri. Porque eu procuro ser sempre muito transparente e muito honesto com os meus clientes. Eu sempre falo para eles, o meu honorário não é só uma dívida em dinheiro, é uma gratificação pelo trabalho que eu vou fazer por você. Se você não me pagar, eu nunca vou bater aqui para te cobrar. Só que eu arrumar outro cliente é mais fácil do que você arrumar um outro advogado que tenha te ajudado. Boa. Então eu sempre faço assim. E eu também não pego causas impossíveis. Eu analiso o processo do cliente, né? Tem semanas que eu analiso 10, 15 processos e nem todo processo que eu analiso eu encontro alguma coisa que dá para fazer. Algum erro ou algo do tipo, tá? Então, às vezes você analisa o processo e eu falo pro cliente, olha, infelizmente no seu caso, a única coisa é trabalhar para que você cumpra a pena que você recebeu, né? E que você consiga progredir, né? Com bom comportamento, trabalhando aqui dentro. Em outros casos que acontecem, não é raro de acontecer, alguns erros judiciais ou algumas condenações injustas. Né? Então, às vezes eu pego para analisar o processo e realmente eu encontro algo ali. E aí é onde eu converso com o cliente, eu falo, olha, tá aqui, consigo te ajudar, né? O possível resultado é esse, porque também, por mais que você tenha... você confie muito no que você está enxergando ali, você não pode dar uma certeza, né? Até porque tem um juiz ali que pode... Exatamente. Até essa é uma questão, Bruno, muito interessante, porque assim, tem um preconceito muito com o advogado criminalista. Mas o que as pessoas não entendem é que o advogado criminalista, ele não assina alvará de soltura, ele não reduz pena. Ele apresenta os argumentos para o juiz. Do outro lado tem o Ministério Público, que é muito competente. Ele apresenta os contra-argumentos. E quem vai decidir se você tem razão ou não é o juiz. E com base na lei, que também não é o juiz que faz. Entendeu? Então, assim, é um preconceito que, né, a sociedade tem e de alguma forma é compreensivo, né? Porque eles têm, vamos dizer assim, a visão que você está protegendo alguém que já foi condenado, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Então,
Eu acho que é mais um julgamento, um preconceito. O senso comum fala muito isso, né? O advogado que vai defender bandido. E na verdade não é bem assim que funciona, né? Na verdade não é bem assim. Até porque, por exemplo, quando a lei seca ficou mais rígida, todo final de semana meu celular tocava. Eita. Já ligou pro Alex? Não, também é criminal, né? Às vezes já aconteceu, por exemplo, de um conhecido se envolver num acidente fatal. Às vezes foi fazer uma ultrapassagem onde não deveria. Ele também vai precisar de um advogado criminal. Então, não necessariamente você vai defender o que eles chamam de bandido, né? Até porque hoje, Bruno, assim, quando você... O cliente, às vezes, ele chega até você de alguma forma e você vai conversar com o cliente, na conversa você também tem que ter um feeling, né? Dessa pessoa, se ela é uma pessoa perigosa para o seu trabalho, se ela realmente vai entender o seu trabalho, ela vai entender que você não pode dar uma certeza do resultado. Então você tem que ter esse feeling de analisar os riscos, né? Hoje a advocacia criminal até tem um bordão que eles falam que não é para advocacia criminal, não é para covardes, mas é porque você realmente precisa brigar pelo seu cliente, né? Você vai fazendo um recurso até onde não dá mais. Eu lembro que assim, quando eu comecei tinha alguns advogados que eu admirava. E às vezes eu via que ele conseguia coisas que eu não tinha conseguido. Eu falava, como que ele conseguiu? O que ele escreveu? O que ele fez? E eu vi que muitas vezes ele só era mais insistente. Entendeu? Ele tentava até a última instância, porque para ver o direito dele realmente reconhecido. Persistir, né? Persistindo. Por quê, Bruno? O que acontece? Hoje, o juiz ele tem um poder, a gente chama de discricionário, muito grande. Então, às vezes, o que ele julga ser errado, às vezes para o outro não tipificou o crime, não é algo que seja punível. Mas às vezes você vai ter que fazer o recurso, porque quando você faz um recurso, vai para uma corte superior fazer o julgamento. Quando você faz o recurso para a corte superior, por exemplo, já não é mais um juiz sozinho que vai julgar. Lá já são comissão. 3. Legal. Entendeu? Então, a chance de você ter uma justiça é muito maior, porque são 3 pessoas de ponto de vista diferente. Quem julga são desembargadores, que são juízes de carreira que estão lá há muitos anos, né? Tem uma experiência muito grande. Então, às vezes, você acredita naquilo, que você tem ali uma injustiça na sua frente, você tem que fazer o recurso e levando para as instâncias superiores para que você consiga demonstrar isso que você está enxergando ali, né? É bem complexo o sistema, se você for para analisar, mas bem simples ao mesmo tempo, né? Ele é cheio das amarrações ali do desembargador, com o juiz, com o advogado. Mas se você pegar para entender, que igual que você está falando de forma bem simplista, é uma escala, né? Exatamente, Bruno. Realmente é uma escala. Até por isso que acontece assim. Muitas vezes você vê o juiz, por exemplo, de Avaré. Ele dá uma sentença. Você faz um recurso para o tribunal em São Paulo. Às vezes em São Paulo mantém a sentença. Aí você faz um recurso para Brasília. Lá em Brasília você... a gente chama de reformar, você reforma essa sentença. Ou seja, se você tivesse parado ali em São Paulo e não tivesse tentado mais, seu cliente ia aceitar aquela condenação sendo vítima de uma injustiça. Por isso que o advogado, o criminal, ele tem que ser muito combativo. Você tem que ir até a última instância, até o último recurso que você tem disponível. Que nem esse lance com o tráfico internacional, você já teve algum caso que, tipo, repercutiu, sei lá, nacional, assim, que a galera conheça? Bruno, hoje... Não sei se pode falar também. Na verdade, Bruno, hoje, esses tráficos... O cliente do tráfico internacional, é o que eu falei, uma porcentagem são as prisões em flagrante, que acontecem no aeroporto, ou às vezes no porto, né? Mas a grande maioria já tem uma investigação por trás. Então, a gente chama de operação. Sim. Né? Então hoje tem lá Operação Bravo, Operação Santa Cruz, são várias operações diferentes, que são muito grandes e todas elas têm uma repercussão muito grande porque envolve são muitos acusados. Às vezes cada acusado pega um advogado diferente, então são muitos advogados, né? Então realmente são processos muito volumosos e que acabam ficando bastante conhecidos pela complexidade. Que legal, cara. E é um negócio assim que ao mesmo tempo intimida, né? Porque é muita gente, é um pessoal perigoso.
que mexe com tráfico, etc. Mas é muito legal ao mesmo tempo. É mesmo, e ao mesmo tempo muito legal, Eu já tive acesso a um processo da Rota Caipira. Não sei se você Rota soube. Caipira? Rota Caipira era uma rota usada para tráfico de cocaína entre a Bolívia e o Mato Grosso do Sul. E esse processo, eu peguei o primeiro volume, que tinha mais de 300 páginas. Pablo E nas Escobar? páginas, mais ou menos, mesmo nível. E nas páginas havia uma foto dos acusados. E eram 16 páginas, e cada página 10 pessoas em cada. E tinha foto dos caminhões usados, de fotos no aeroporto. Então, uma operação detalhada. muito organizada e bem detalhada. Caramba. Muito dinheiro envolvido, né? Sim. Essa questão do dinheiro também chama a atenção desses processos por conta disso. Porque, assim, às vezes você pega um processo desse, que a acusação é tráfico internacional. Só que como envolve muito dinheiro, são pessoas com poder aquisitivo muito grande, tem apreensão de muitos bens. E aí desse processo surge um novo processo, que é um processo de lavagem de dinheiro. Então, assim, tem processos lá que você vai... Pensa no carro dos seus sonhos. O último Porsche que saiu, Ferrari, já teve casos até de helicópteros, mansões, todas apreendidas dentro Já pegou da caso investigação. assim? Já. Da hora. E exemplo assim, não sei se você pode falar, mas exemplo assim, como que é precificado isso? Que exemplo assim, é pelo tamanho do exemplo assim, você vai lá e vai proteger o Pablo. Você sabe que lá ele movimenta bilhões. Como é que é isso? Como é que o advogado, falando num todo agora, não só de você, como é que isso é precificado? Então, hoje, é por Bruno... tempo de trabalho? Na verdade, Porque hoje, pode ter um Bruno, caso ali que você faz, resolve, questão do conhecimento, como tem casos que podem demorar meses. não tem como você comparar um processo de tráfico de avaré, né? Que são processos pequenos, como um processo desses. Mas esse valor de honorários, Bruno, por isso que aí entra a importância do seu branding, de você fortalecer o seu nome, né? Por quê? A tabela da OAB, ela tem um valor mínimo de honorários, mas não tem um teto. Então, você vai cobrar de acordo com a sua credibilidade, né? Com o know-how que você tem para apresentar ali. Então, às vezes, você vê o mesmo processo, como eu falei, às vezes tem 20 investigados. Você vai achar um advogado que cobrou 1x e você vai ver no mesmo processo um outro advogado que cobrou 1000 vezes o que ele cobrou. Mas isso é um mérito dele, né? Foram conquistas que ele conseguiu ao longo da profissão. E eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns casos desses, com alguns advogados muito conceituados, reconhecidos assim, até em Brasília, em vários lugares. Tem algum assim que você possa comentar com a gente? Olha, eu tenho processos com um advogado muito conhecido em São Paulo, muito conhecido em Santos, no litoral, que é o Dr. Eugênio Malavasi. É um excelente advogado, ele se destaca muito, ele é muito conhecido pela sustentação oral. Ele é um dos melhores, ele realmente é muito bom no que ele faz, muito admirado, já recebeu inúmeras homenagens. Agora, recentemente, estou fechando uma parceria com outro advogado que também é muito conhecido, que é o Auri Lopes Jr. É um advogado que qualquer pessoa do ramo do direito, acho que desde o primeiro termo já vai saber quem é. Ele é... Muito fofo. Você conhece? Tem vários livros, né, Alex? Ele tem vários livros, né? Já fiz trabalho também, agora falecido na pandemia, que foi o René Ariel Dotti, que também é muito conhecido, ele era um dos advogados da Petrobras. Então, são processos muito complexos. Deve ser muito gratificante trabalhar assim com as pessoas que você viu, né? Você cresceu ali, vamos dizer assim, quando você estudava, né? Se inspirou. Sim. Como é que foi essa ponte assim de você, do seu trabalho com o trabalho da Brenda, que no final assim se conversa muito, né? O trabalho de vocês, né? Como é que foi isso? Então, Bruno, é assim, no meu trabalho eu acho que você, não só no meu, mas todo o trabalho que você faz, quem realmente gosta do trabalho, você tem um objetivo, né? E o meu objetivo é acreditar que as pessoas podem realmente ter uma segunda chance, se ressocializar, mas eu acho que o que falta hoje para essas pessoas é instrução, né? O Estado deixa muito a desejar, a pessoa sai de lá, ela não tem oportunidade, né? Ela vai voltar para o mesmo círculo de amizade que ela tinha antes, para o mesmo lugar que ela morava antes, e aí como é que você vai esperar que a pessoa tenha uma atitude diferente? E aí, a partir disso, eu pensei na Brenda, convidei ela para atender alguns clientes, pensando nessa ressocialização, né, de trabalhar isso com eles. O trabalho da Brenda eu achei muito legal porque ela faz um trabalho não só com ele, mas com a família, com o núcleo familiar.
E isso é muito legal, né? Muito bacana. E aí, assim, eu penso no depois e eu penso também no durante a prisão. Porque hoje o que acontece, Bruno? Muitos, eles são condenados e dentro da prisão eles cometem outros crimes lá dentro. Porque às vezes ele não vê perspectiva dele sair, dele ter uma nova chance, né? Da mesma forma que a gente falou agora de muitas pessoas hoje em dia estão desanimadas, não vê perspectiva. Imagina uma pessoa que está condenada, tantos anos de prisão, ela vai sair de lá, ela não tem essa perspectiva. E o trabalho da Brenda, eu acho que auxilia muito isso. Ela entender o que ela fez, né? Ela assumir essa culpa para ela, tentar melhorar como pessoa e sair aqui fora e fazer algo diferente para a sociedade. Né? Como a gente falou que no Brasil não tem prisão perpétua, eu acho que se não tem prisão perpétua, o único caminho é tentar ressocializar essas pessoas, porque não tem para onde elas irem. E é muito complicado, né, se você parar para analisar, porque a pessoa tá lá dentro e, você imagina, é uma luta dela com a mente dela mesma. Exatamente. E você imaginar que o que a gente tem mais forte como ser humano é a mente, se ela começar a se burlar, é ela contra ela mesma. E o seu trabalho é muito isso, né? Exatamente. Esse respiro, mostrar para elas, né, que elas vão conseguir seguir a vida e podem mudar de verdade, né? Exatamente, Bruno. Hoje eu tenho uma frase que eu sempre falo para os clientes: tudo que não é logicamente impossível é possível. Então, se você tiver 1% de chance, eu vou tentar. Porque às vezes eu vejo os clientes desanimados lá dentro, porque às vezes doutor, mas isso não dá certo para mim? Isso não cabe pro meu caso? Ah, não, isso não dá. Então, eu procuro não dar uma resposta 100% negativa. Óbvio, quando eu vejo que é zero a chance, aí você precisa ser sincero. Se tem um mínimo de chance, eu vou tentar fazer esse recurso, eu vou tentar fazer esse pedido para manter o que a gente chama de a chama acesa lá dentro, né? E eu converso muito com eles, geralmente a gente tem uma hora de visita, eu sempre acabo extrapolando, porque a gente procura entender o que está acontecendo com ele lá dentro, a gente procura animar ele, sempre manter a cabeça dele com bom comportamento. Eu sempre falo para ele, olha, mantenha um bom comportamento que não é infinito. Uma hora você vai sair daqui. E o tempo vai passar de qualquer forma. Qual que foi o primeiro caso que vocês trabalharam juntos? Vocês lembram? A gente não pode comentar especificamente, mas foi um caso de psicoterapia. Era um acompanhamento semanal que eu realizava com ele, 2 vezes por semana. E foi um trabalho bem bacana. Não podemos adentrar muito mais nesse assunto, mas o primeiro foi bem legal. Começamos com psicoterapia. Fora os casos de assistência técnica, né, Alex? Que nós já trabalhamos também, que foi com laudos psicológicos. Nós fizemos recentemente um caso de atestado de sanidade mental, né? Que também foi bastante bacana. Então, essa ponte é muito legal. E as pessoas, às vezes, pensam que é um trabalho, assim, enviesado, e não é. Porque o papel do psicólogo, nesses casos, é um trabalho de perito mesmo, um trabalho sem viés algum, é um trabalho pericial. Então, nós temos que olhar o caso como um todo, né? Sem ter um viés embasado para acabar puxando para um lado ou para o outro. Então, nosso trabalho é importante também por conta disso. E o Alex também, sempre que tem alguma oportunidade, me chama para outros casos. Casos para Labore também, né? Já trabalhamos. E é assim nós vamos indo, né? Sim. Eu pego alguns casos em pro labore, Bruno, quando você não cobra pelo trabalho. Na verdade, até acho que o significado do latim é por amor, né? Isso. Que você acaba fazendo. Eu não sabia, hein? Então, às vezes, eu sou tão grato, né? Por tudo que aconteceu de uma forma tão rápida, tantas pessoas boas que passaram na minha vida e que me ajudaram. E quando eu vejo algum caso e eu consigo ajudar, né? Por que não fazer? Por que não dar essa ajuda? Em alguns casos, eu acabo convidando a Brenda para dar esse auxílio. Porque não tem só essa questão da ressocialização, Bruno. Tem muitos lá dentro que, assim, pensam em suicídio. Então, assim, realmente é muito sério. Ainda mais pensando assim, que nem você falou do lance do acidente de carro. Pô, o cara vai lá, comete um erro e mata alguém, sei lá. Sim. Ou mata a família dele mesmo durante o acidente. Imagina o peso psicológico da pessoa. Por mais assim que ela seja inocentada ou tenha uma pena branda, ou depois, o psicológico, putz. Vocês já pegaram algum caso assim? Especificamente assim não, Bruno. Mas já com ideação suicida, sim. Como é que você trata, assim, a pessoa? Assim? Então, eu até cheguei a comentar no episódio 11, né, sobre isso. E é um trabalho, assim, bem dificultoso. Porque eu pedi ajuda do conselho, né, do Conselho Regional de Psicologia.
E o objetivo do conselho é que o profissional busque o menor risco possível. Então, a quebra de sigilo nesses casos tem que ser assim, extremamente bem pensado, bem calculado. Porque se eu aciono o sistema e digo, eu tenho um sentenciado que está pensando em se matar, por exemplo, né, que está com ideação suicida. Talvez eles acabem alarmando dentro da penitenciária, acabam deixando ele um pouco mais recluso ainda, deixando numa solitária, por exemplo, onde o risco do suicídio ainda é bem maior do que não alarmar. Se eu não alarmo, tem a questão realmente emocional. Então, é muito complicado. A gente tem que, literalmente, ir com muita cautela. Então, o conselho nos orienta que a gente tem que sempre priorizar o menor risco possível, tanto para a vida daquela pessoa, quanto para do sistema envolvido. Porque são muitas pessoas envolvidas. Não é só aquela vida. É a vida do sistema, é a falha, é o Estado que também está ali com as suas falhas e com os seus ganhos também. Então, é um trabalho muito bem calculado. Porque as pessoas estão escutando você contar as histórias do tráfico, toda essa memorização de muito dinheiro e tal. Acaba sendo romantizado, né, Bruno? Só que acaba esquecendo ler o fato ser humano, né? Ali, às vezes, as pessoas que têm esses erros e essas fatalidades e também ficam fragilizadas, né? Nem todo mundo tá agindo com má fé, tá traficando drogas e... Então tem essas pessoas ali que também são engolidas pelo sistema de alguma forma, né? Uhum. E é muito legal ver assim que seu trabalho vai muito nessa ferida assim que é bem a parte sensível, vamos dizer assim, do negócio, né? Uhum. E eu acho ainda mais assim quando é mais jovem, né? Assim, você pegar assim alguns meninos assim que fazem tráfico, não sei se já teve algum cliente assim, ou alguns que faz o tráfico e, pô, não é legal. Tipo assim, eles são novos, eles estão muito mais perdidos que os velhos, pelo menos. Sei lá, é muito tenso isso. E acontece muito, Bruno, porque hoje muitos menores de idade são aliciados a iniciar nas atividades por conta da impunidade ser um pouco maior. Então começa muito cedo. Então, o meu ponto de vista, você não consegue prever quem vai realmente cometer o crime. Mas depois que ele cometeu, tá ali. Não tem como você não enxergar isso. O que falta é trabalhar essas pessoas, né? Como não é perpétuo, ele vai sair e a gente vai ter que enfrentar essa pessoa, ela vai voltar para a sociedade, tem que trabalhar essa pessoa para ela tentar voltar um pouco melhor. Puta, porque, né, é muito triste se você ver as pessoas lá dentro da prisão e não ter essa perspectiva de vida, ver lá como lá é uma oportunidade de se renovar, né? Lá eles veem muito como uma penitência em si, né? Vocês veem isso no dia a dia de vocês? Que as pessoas veem que lá como um sofrimento, não como uma oportunidade de sair melhor? Bruno, o que eu vejo é assim, vejo muitos que às vezes eram pessoas que tinham todo um futuro pela frente e acabaram por uma condenação injusta se revoltando contra o Estado. Para você ter uma noção, hoje o processo criminal é muito rápido. A pessoa tem uma audiência, tem uma chance de falar para o juiz o que aconteceu, né? Muitas vezes muito nervosa. Ele já chega ali. Muitas vezes eles estão respondendo o processo preso, então ele já chega algemado, com a roupa de presídio, todo mundo olhando para ele. Às vezes as audiências são públicas, né? Então às vezes tem vários estagiários, tem outro advogado assistindo, tem os funcionários, tem todo mundo. Então ele já chega ali se sentindo culpado. E ele tem essa única oportunidade. E aí às vezes ele recebe uma condenação injusta. Não digo só o inocente que é condenado, que é julgado culpado, mas às vezes o próprio culpado, mas que ele recebeu uma pena desproporcional ao que ele fez. Tem mais essa. Ele acaba se revoltando contra o Estado e contra o sistema, e aí ele acaba indo por um caminho sem volta. Ele acaba se entregando para esse caminho, né? E aí ele fica revoltado e lá dentro, para você achar pessoas que concordem com isso não é difícil, né? Uhum. E acaba sendo um caminho sem volta. Cara, que bizarro, né? Porque você vê que uma coisa vai puxando o outro, como o lado da energia positiva traz coisa boa, o lado da coisa ruim só traz coisa ruim, cara. É bizarro. E por que você tá aqui em Avaré ainda, você tem esse reconhecimento nacional hoje, cresceu muito rápido o seu trabalho, hoje você tá expandindo, né? Hoje você falou do lance do estágio e tal, que você vai crescer o seu escritório. E por que você ainda reside em Avaré? Porque você poderia estar em São Paulo, você poderia estar vivenciando com essas pessoas, assim, você falou que você já teve contato,
e são referência nacional? Por que você ainda fica em Avaré? Bruno, hoje, assim, acho que o principal motivo, né, de não sair da cidade é porque eu sou muito família, então eu tenho essa dificuldade grande de deixar minha família aqui. E o outro ponto é que hoje os processos são informatizados, são digitais, né? Então a gente consegue ter acesso ao processo de qualquer lugar com o computador. Então hoje não precisa tanto você estar na própria cidade na onde tudo aconteceu. Que nem esse ano eu atendi quase 30 cidades diferentes. Tudo daqui de Avaré. Porque os processos são digitais, as audiências são por videoconferência. Quando eles são presos no presídio, a gente está fazendo atendimento por videoconferência. Então hoje está muito mais assim. Que legal. Tá? Então hoje tem essa facilidade de você não precisar tanto sair. E quando você vai criando, fortalecendo o seu nome, as pessoas, elas encontram você, elas entram em contato com você e não importa muito aonde você está. Elas querem você e o seu trabalho. Tem muitos advogados que eu conheço, super renomados, que eu não sei como é o escritório dele, eu não sei nem se ele tem escritório. Mas são advogados que, se você colocar, por exemplo, no Google o nome deles, você vai ver reportagens sobre eles, você vai ver o Wikipédia falando sobre eles, você vai ver entrevista deles. Então é muito mais do que o local físico em si. Às vezes tem processo que eu tenho parceria com advogado de Porto Alegre, de Minas. Hoje eu fiz um acordo com o advogado de Minas. E hoje essa questão do online facilitou muito. Até para quem está começando, né? Você não precisa mais necessariamente começar já investindo no local físico. Você pode começar pela internet, né? Tentando começar com esses clientes. E como processos são digitais, para você dar entrada no processo, acompanhar o processo tudo digital, então acaba que facilita bastante. Porque hoje a gente pode ver agora que depois da pandemia, essa descentralização assim, de você ter um comércio físico aumentou. Obviamente você ter assim, o seu espaço ajuda muito, mas a descentralização de você ter ali seu espaço físico ser tão importante assim. É importante, sim, mas não tão quanto. E até o lance de você conseguir atender tantas opções, né, tantos lugares diferentes, sem sair dali, né? Às vezes é mais a finalização do processo? Como é que é isso? Que você tem que estar fisicamente lá no... Bruno, ou não tem mais isso? Muitos casos, eu tenho muitos clientes que, assim, eles me acompanham no WhatsApp, no Instagram, o que eu posto respondem, que eu nunca vi pessoalmente. Eu fiz todo o processo aqui de Avaré de uma forma online, né? Eu acompanhei o processo digital daqui, fiz a audiência por videoconferência, tudo digital. Não precisou necessariamente eu ir até lá. É muito contra o oposto que você faz, né? Que o seu tem que ser presencial, né? Não, depende. Atualmente também está sendo mais online também. Então a pandemia trouxe inúmeras possibilidades. Mas como é que você faz, assim, para fazer uma análise da pessoa? Mas, assim, qual o contexto, Bruno? Exemplo assim... Por exemplo, se for no contexto prisional, por conta da pandemia, as visitas presenciais não estão sendo permitidas. Tem mais essa. E aí que tem o seu know-how, você tem que saber como fazer. Independente se vai ser presencial ou se vai ser online, a técnica é a mesma. Então acaba não atrapalhando muito nesse contexto, não. Legal. E, cara, e como é que você vê hoje o futuro, assim, que hoje você está numa crescente na carreira, tá bem legal. E como é que você está vendo agora essa ascensão sua? Qual que é os projetos que você tem agora que estão acontecendo? O que você está almejando agora nessa fase assim que... Bruno, eu acho que a gente sempre tem muito a aprender, né? Eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo os advogados que eu admiro, que são pessoas que estão no lugar onde eu almejo chegar, né? Eu acho que é isso. É continuar na preparação, sempre sabendo que você... tendo essa noção que você não sabe tudo, que você precisa continuar buscando conhecimento, né? E a minha intenção é de expandir, de fortalecer cada vez mais o nome e poder realmente, né, se Deus quiser, deixar um legado para que as pessoas realmente lembrem. O que me deixa muito feliz é quando você consegue um resultado e aí você recebe mensagem do nada da família, desejando um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, ou respondendo o seu story, respondendo o seu WhatsApp, dizendo que torce muito por você, por um processo, por algo que você fez lá atrás, né? Então você conseguir fazer o seu trabalho, uma coisa que você gosta, viver disso e conseguir passar pela vida das pessoas e deixar uma mensagem positiva, isso eu acho que não tem preço. Como é que está hoje o sistema da advocacia
em relação a esse lance das redes sociais? Porque as coisas mudaram muito, né? As leis, assim, as coisas... São muitas coisas, muita coisa antiga também tem ali, tá enraizado. Como é que tá hoje você conseguir trabalhar a sua imagem, o seu brand, que você falou muito, como você de forma individual, mas os advogados num todo, sabendo que tem muitas restrições do que pode falar, do que pode postar. Como é que você e a classe dos advogados, vocês estão vendo isso? Bruno, eu acho que assim, o código de ética da OAB, ele já estava bastante ultrapassado, tinha muitos anos, tem muitas coisas ali que fazem bastante sentido até hoje, mas algumas coisas precisaram evoluir. E evoluíram. Né? Hoje o código da OAB liberou bastante coisa para os advogados, entendendo que houve essa evolução digital, né? Até também eu acho que por uma luta dos advogados, porque a gente briga tanto pelo direito dos outros, que quando você acredita em alguma coisa que você tem, né, o direito de fazer aquilo, você não tem que simplesmente aceitar. Você pode brigar para tentar mudar isso. E, na verdade, o Código de Ética da OAB ele passou por uma reformulação que foi muito isso, né? Foi muito entendendo o que está acontecendo agora, pensando nos advogados, para ajudar os advogados a se adaptarem nessa nova geração de redes sociais, produzir conteúdo jurídico nas redes sociais. Então, eu acho que hoje a OAB evoluiu bastante e tem, assim, ajudado bastante os advogados a começarem, principalmente quem está no início. Né? Como a gente conversou aqui agora. Que nem quando eu comecei, não tinha esse boom de rede social, você não conseguia cliente por rede social, nada disso. Né? Precisava de um local físico, sofri muito por conta disso. Hoje ainda é bacana você ter um espaço seu, né? Um ponto de referência, mas não é um impedimento. Né? Assim como a gente falou da questão da idade. Né? É só mais um desafio, né? Que você pode utilizar isso a seu favor para você poder crescer e se desenvolver mais e procurar uma alternativa, né? Porque hoje a gente vê... acho que as pessoas têm que ver esse lance do postar, principalmente vocês, assim, que são referência, né? Um advogado ali tem essa autoridade. Então, se a pessoa está conseguindo conquistar, galgar seu escritório, sua carreira, eu acho que algumas leis não deveriam proibir essa é a minha visão, não sou advogado. Sim. Mas eu acho que não deveriam proibir as pessoas de conseguir compartilhar, porque isso vai motivar as pessoas que estão lá embaixo. Você, igual você está fazendo agora, você compartilhando a sua história, pô, muitas pessoas vão olhar e falar, pô, eu também vou conseguir. Às vezes a pessoa tá bem nessa fase aí que você tava, lá no comecinho. Sim, com exatamente. O carro que não dava dando ré, às vezes o dela só vai pro lado agora. E, eu acho que as redes sociais com propósito, com um lance assim de levar uma mensagem positiva, de levar conteúdo relevante, eu acho que isso deveria estar ali para estar agregando para os outros advogados, não restringindo. Você não pode falar sobre isso, você não pode postar isso. Eu acho que com o tempo essas coisas vão estar sendo alteradas, pelo menos na minha visão deveriam estar. Como que você está vendo hoje o meio dos advogados hoje aqui, não só na nossa região, mas num todo assim, são unidos, cara? Como é que é isso? Tipo, ou a galera não se ajuda? Como é que você está nessa vivência? Porque, sei lá, às vezes tem pessoas que estão há 20 anos aí advogando e não tem esse reconhecimento que você já tem. Tem esse lance do ego ou não? No meio. Bruno, eu acho que isso existe em qualquer profissão. Né? Eu acho que qualquer profissão tem um pouquinho disso, mas eu acho que as coisas estão evoluindo, a rede social aproxima bastante também, porque assim, às vezes eu respondo a história de um advogado, depois você vê outro advogado responde o meu, então você vê que é uma torcida ali, né? Legal. Tem uma coisa que eu falo muito para os advogados que estão começando agora, que foi algo que eu utilizei no meu início, que é o upsell, né? O upsell é algo que pouca gente sabe o que significa, mas todo mundo já vivenciou, né? O que é upsell para quem não sabe o que é? Vou te dar um exemplo no McDonald's. Você vai comprar um combo lá, né? E aí tem a opção lá, por mais R$1 você vai pegar batata grande e coca grande. Então você tá levando o mesmo conteúdo, só que de uma forma melhorada, né? Então você aumentou o seu ticket, tá? Eu aplicava isso na advocacia. Então, por exemplo,
aparecia para mim um cliente da área criminal. Você tem que entender que ele tem toda uma história aqui fora, antes de acontecer o que aconteceu com ele. Então eu chegava lá, eu procurava entender, olha, você trabalhava? Se ele trabalhava, ele tem uma rescisão trabalhista para fazer. Você tem filho menor? Então tem um auxílio reclusão que o seu filho tem direito. Você tem casa de aluguel? Às vezes a mulher vai separar, precisa fazer o divórcio. Às vezes ele tem um carro, alguma coisa que ele vai vender porque agora ele não trabalha mais, tem como ajudar a família. Então, às vezes, esses contratos que eu fazia surgir desse primeiro contato me rendiam mais do que o contrato principal. Entendeu? E eu acho legal porque, assim, às vezes, o advogado ele não se sente seguro em algumas áreas, né? Geralmente o advogado, a área que ele opta para fazer a segunda fase da OAB, né? Porque você pode escolher, né? Se é penal, se é trabalho, se é civil. Eu vejo muito que a área que você escolhe geralmente é a área que você tende a seguir. Porque você se forma com uma perícia muito grande ali, você tem mais segurança para advogar naquela área, então você acaba tem tendência de ir para ela. Mas não significa que você não pode oferecer o trabalho de outras áreas para o seu cliente. Então o que eu fazia, e faço até hoje, às vezes meu cliente precisa de algo previdenciário. Se eu não faço, eu procuro um colega de trabalho, né? Que trabalha com previdenciário e faça uma parceria. Os dois estão ganhando e o seu cliente também. O que eu procuro fazer, Bruno, é sempre focar o cliente em mim. Eu via que às vezes acontecia muito assim. O cliente, você ia fazer o criminal para ele. Aí ele precisava de alguma coisa civil, você falava, olha, isso eu não faço, ele tinha que ir atrás de outro advogado. Mas às vezes esse outro advogado também fazia o criminal. E aí você corre o risco dele se identificar mais com essa pessoa e você acabar perdendo até o seu contrato. Eita. Né? Viu? Eu vejo que a Brenda faz muito isso daqui que eu vou comentar. Ela pega muito casos famosos, né? Que nem da Suzane. Eu achei muito legal um post que você fez esses dias sobre aquela série Você, né? Que você analisou o cara. Sim. E esse eu acho muito legal que você faz. E no caso da advocacia, eu não sei aqui no Brasil, mas pelo que eu acompanho nos Estados Unidos, tem muitos casos famosos, né? Que nem do O.J. Então sempre são referências, assim. Aí eu vejo assim que no caso da advocacia, vocês têm esse estudo, assim, vamos dizer assim, de outros casos que ficaram famosos, de estar analisando, vamos dizer assim? Bruno, nem sempre acontece. Tá? Essa avaliação de alguns outros casos, eu faço quando eu quero, por exemplo, ver como esse processo, como foi o desfecho, né? A maioria desses processos são públicos, então você consegue analisar o desfecho, analisar como foram as defesas, para você poder aprender com esse processo. Ter essa curiosidade de você estudar algo, porque se ficou famoso, geralmente é um processo grande. Às vezes esse processo ele vai trazer uma experiência que você ainda não teve, né? E essa questão é algo que me ajudou muito a subir o valor dos honorários, a subir o valor do ticket. Por quê? Como eu estudava vários casos, eu trabalhei no começo também muito pela defensoria, né? Então, pela defensoria, você aprende bastante, você tem a oportunidade de pegar muitos casos que demoram para você aprender a pegar particular, né, na prática. Então, aí o que acontece, Bruno? Chega um cliente no meu escritório com um caso que eu já fiz, né? Que eu já consegui um resultado positivo. Eu vou ter segurança e autoridade para cobrar um valor muito maior do que um caso que eu nunca fiz. Por isso que eu acho interessante o advogado não focar só nos casos que ele tem e não focar só em livro. Ele focar nos advogados que têm sucesso na carreira dele, que ele consegue pesquisar os processos desses advogados e assim analisar os casos. Isso vai trazer para ele uma confiança muito grande, um primeiro contato e uma segurança que quando ele for conversar com o cliente, ele vai conseguir transparecer isso para o cliente. E o cliente vai sentir isso nele. Eu vejo que você faz muito essa análise, assim, né? Como que foi feito o caso. Você faz muito esse estudo, né? Sim. É porque o pessoal se interessa bastante por esses assuntos, né, Bruno? E por que aconteceu tal coisa? Então o pessoal acaba meio que querendo entender o motivo, entender o porquê.
Mas aí que nós temos que tomar bastante cuidado com os nossos códigos de ética, né, Alex? Sim. Então nós temos que ter essa preocupação de não infringi-los. Isso acontece bastante. Às vezes por um deslize, então tem que ser sempre assim, no tátil, né? Você tem que ver onde você está pisando, se você pode fazer aquilo ou se não. Então é um trabalho assim bem preventivo, muitas das vezes. Quando você divulga casos famosos, por exemplo, na internet, você tem que ter acesso, por exemplo, ao domínio. Casos que são de domínio público, por exemplo, como o da Suzane, não tem problema. Mas tem casos que correm em sigilo na justiça, que você não pode adentrar tanto. Então tem que tomar bastante cuidado com o que você posta, entendeu? Exemplo assim, eu acho que o caso da Suzane não é criminalista? No seu caso? Sim. Exemplo assim, você chegou a analisar alguma coisa desse caso assim que você viu assim que você pegou? Porque eu vejo que ela posta muito sobre um caso dela assim. Foi um caso que repercutiu muito, né? Teve alguma coisa ali que você chegou a ler o processo dela? Que você pegou alguma coisa ali dos advogados? Na verdade... Ou não? O caso dela é um caso que, assim... Até o filme, o desfecho dele é realmente já essa dúvida de quem ganhou, né? Se foi a defesa ou se foi o Ministério Público. Né? Tem muito isso lá. Para a defesa foi uma vitória, para o Ministério Público também foi uma vitória. Então, assim... às vezes no processo, é igual eu falei, de um lado está o advogado de defesa e do outro lado tem o Ministério Público, né? No caso dela, tinham várias qualificadoras ali que a defesa conseguiu, né? E teve várias coisas que o Ministério Público pediu que a defesa não concordava e acabou saindo. Então, assim, ambas as partes foram vencidas. Hoje, Bruno, eu não faço tanto o tribunal do júri. O tribunal do júri são crimes contra a vida. Tá? Que tem uma diferença muito grande. Hoje, qualquer crime, ele é pela justiça comum que fala, né? O tribunal do júri é igual você vê em filme. Igual foi no caso, né? São pessoas populares que fazem o julgamento e tudo. Que é da e são muito bacana. Você gosta, né? E são casos de crimes contra a vida. Esses eu não faço tanto. Hoje, o que eu faço mais, né? Minha especialidade maior é na lei de drogas. Faço alguns casos de furto, roubo, porque, na verdade, é o mesmo procedimento. O tribunal do júri é algo que eu não faço tanto. O filme eu achei bem romantizado, né? Sim, é bem a super. visão dela, na realidade, né? Você gostou? Eu vi que você tinha feito uns stories falando nisso. Sim, fica para um outro momento, que tem muitas... A Brenda quer gravar um podcast pra falar Não. disso. É que tem muito pano pra manga, igual fala aqui no interior. Não dá tempo. Muita coisa. Eu acho que a gente falou bastante da sua carreira, cara. Eu fico bastante feliz com que sua legal, participação. Eu acho que a gente conseguiu falar tanto do comecinho lá, dos seus perrengues. Eu acho que muitas coisas que até dos seus seguidores, eu acho que não sabia disso. Sim. Eu vejo assim que você é bem reservado, né, em relação à sua vida particular, né? Eu, pelo menos, não tinha visto nada do carro. Eu vi que esse dia você postou lá da sua primeira mesinha. Putz, cara, eu achei bem legal aquele post. E isso mostra, assim, um lado assim que as pessoas não veem tanto, né, cara? Porque assim, as pessoas às vezes já conhecem você como tá hoje, né? E não sabem que tem toda essa história. E pega uma visão errada da pessoa, né? Que é o pior, né, cara? É muito chato essa parte. Todo mundo tem um começo, né, Alex? Todo mundo. E assim, eu sempre tento postar, até pra mim mesmo, que é muito legal você sempre estar relembrando, né? Do quanto foi difícil, de onde você veio. Na minha sala hoje, Bruno, eu fiz uma mesa nova, né? Mas eu fiz questão de manter a minha primeira mesa que eu estudei. Eu falei pra ele, olha, você consegue adaptar essa mesa pequenininha aqui na outra, né, que a gente vai fazer? Então, se você chegar no meu escritório hoje, você vai reparar lá que tem 2 cores a mesa. Uma delas é essa outra, que é uma coisa que eu gosto de estar ali para sempre lembrar de onde eu vim, de todo o meu esforço, de como que foi. E você sempre lembrar que o caminho não foi fácil para chegar até aqui e que você ainda pode ir até mais longe. Cara, que legal. Normalmente o podcast finaliza com uma mensagem, mas você mandou várias. Mas mesmo assim, eu acho que você poderia compartilhar uma mensagem, acho que direcionado bem pra galera assim que da advocacia. Eu acho que você viveu isso, esse perrengue. O que você poderia indicar para essa galera? Ou algum perrengue que você passou lá no começo, que hoje você fala, puta, valeu a pena. O que seria essa mensagem? Você tem uma mensagem para compartilhar com essa galera? Bruno, a mensagem que eu queria passar é assim: quando a gente está estudando para a OAB, a gente acha que é a fase mais difícil. Quando você pega a OAB, você vai ver que a fase mais difícil está para começar, que é esse começo.
E hoje eu recebo muitas mensagens no Instagram, Facebook, de pessoas do direito que me seguem, que às vezes se motivam. Alguns me mandam, que estão desanimados, pedindo dica, alguma coisa. E eu acho que hoje, eu falo para eles, eu não acho que o mercado está saturado. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu jamais vou achar ruim se um outro colega de trabalho pegar um outro processo que eu também fiz um orçamento, né? Às vezes para ele naquele momento ele estava até precisando mais do que eu. Então eu acho que a gente tem que sempre ser unido, torcer um pelo outro. Quem está começando, não é difícil só para você, é difícil para a grande maioria. São poucos os privilegiados, né, que já se formam com um escritório montado ou já vem da família com uma carreira jurídica. A grande maioria está na mesma situação, está correndo atrás desse sonho. O começo realmente é muito difícil, né? Igual eu falei aqui no começo, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para abrir uma sala. Eu me ofereci para ser como se fosse uma secretária, sem receber nada para ficar lá. Ficava até 5 horas, trabalhava como caixa de mercado das 5 às 8 da noite, final de semana. Eu não tinha dinheiro para pôr gasolina suficiente para ir almoçar em casa. Então, à noite eu já preparava a comida. Eu levava a comida de manhã para poder almoçar, porque eu só tinha gasolina para poder ir e depois para poder voltar. Então, eu acho que hoje, assim, eu entendo o que vocês estão passando, essa insegurança, se vai dar certo, se não vai. Tem que ter fé, tem que acreditar, porque todo mundo começa do primeiro degrau. Da hora. Uau! Muito obrigada, Alex, por compartilhar a sua história. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Uma história inspiradora e que tenho certeza que vai servir para muitas pessoas que estão assistindo. Uma Fico questão feliz. de persistência, né, de constância, porque a disciplina não é fácil, né, Alex? Com certeza. E a sua história também tem bastante disciplina, constância, e isso é o que mais marca no seu relato. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Brenda. Obrigado, Brenda. Você ter aceitado o convite. Representei bem o Gael. E que seja o primeiro de muitos. Que em breve a gente... Se você gostou da participação da Brenda, comente alguma coisa aí. E que seja o primeiro de muitos, que a gente possa gravar mais podcast com você. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. Muito obrigado você, né? Agradeço muito, Bruno, a oportunidade, o convite. Muito legal. Que seja o primeiro de outros também, que a gente possa trazer outros colegas seus também aqui pra gente desmistificar esse lance da concorrência e trazer pessoas aqui. Com certeza, tem muita gente competente em Avaré e advogados que eu admiro muito. Que isso seja um ambiente de as pessoas consigam compartilhar e consigam agregar um para as outras, assim, de forma não só em trabalho, mas como pessoa. O Dream Podcast, em breve, a gente vai continuar com os programas temáticos. Se você tem alguma sugestão de algum tema, compartilhe com a gente, né, ou sugestão de convidados. Obrigado, Alex. Obrigado, Brenda. E no próximo episódio a gente vai conversar com o Thiago e com a Isa, da Bela Paris. Tem uma história linda também de superação. São empresários aqui da nossa cidade e a gente vai contar um pouquinho da história deles também. Então, gente, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Pedrinho, ao seu Zeca, por sempre ser muito receptivo com a gente e abrir as portas aqui pra gente gravar no barzinho. E agradecer pra Gabi Sampaio, que novamente me vestiu. Hoje eu vim super produzido pra esse look, pra esse programa. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau.